Fala galera, bom dia. Hoje nós daremos continuidade em relação à nossa leitura bíblica, né? Então hoje nós leremos o capítulo 7, 8 e 9 de Mateus. E também nós iremos comentar sobre as principais notícias no cenário econômico aí no fechamento do dia de ontem e também as principais agendas relacionadas ao dia de hoje, tá bom? Dando início à leitura do capítulo 7 de Mateus, nós temos o seguinte: não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todo aquele que pedem, recebe. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará as coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho mais fácil leva para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de urtiga não dão figos. Assim toda árvore boa dá frutos, assim toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é à toa que me chamam de Senhor, Senhor, que entrará no céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa e ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Capítulo 8. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, senhor, eu não mereço que o senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vai lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem.
E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama, com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. Ele, apenas com uma palavra, expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. O mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. E Jesus respondeu: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E o outro, que era seguidor de Jesus, disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. E Jesus respondeu: Venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele dois homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo. E os demônios pediram a Jesus com insistência: Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vamos, disse Jesus. Os demônios foram entrar e entraram nos porcos. Estes se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo e também o que havia acontecido com os dois homens que estavam dominados por demônios. Então, todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Capítulo 9. Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí, alguns mestres da lei começaram a pensar: Este homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho o poder na terra para perdoar pecados. Então disse o paralítico: Levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou Deus por dar esse poder a seres humanos. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos, e Jesus lhe disse: Venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que é que o mestre de você come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu:
Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles irão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos e assim não perdem nem os odres nem os vinhos. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: A minha filha morreu agora mesmo. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela viva de novo. Então Jesus foi com ele e com seus discípulos, e os seus discípulos também foram. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia veio por trás de Jesus e tocou-se na barra da capa dele, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou e viu a mulher e disse: Coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, disse: Saiam todos daqui. A menina não morreu, ela está apenas descansando, dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Jesus saiu daquele lugar, e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo, gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: Então seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: Não contem isso para ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram Jesus a um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar e todos ficaram admirados e afirmavam: Nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas os fariseus diziam: O chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele estava ensinando nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente porque elas estavam aflitas e abandonadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peço ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Bom, dessa forma nós terminamos a leitura dos 3 capítulos, né, de Mateus do dia de hoje, capítulo 7, 8 e 9. E tendo isso em vista, eu vou dar continuidade com as notícias do dia de ontem e também sobre as principais agendas do dia de hoje relacionadas ao mercado financeiro, economia e tudo mais. O Ibovespa fechou, né, no dia de ontem, na quarta-feira, em queda, acompanhando o desempenho negativo dos mercados americanos após a decisão de política monetária nos Estados Unidos. O Ibovespa caiu 0,5%, chegando a 123.432 pontos. O dólar se manteve estável, né, uma pequena queda de 0,06%, cotado a 5,87 ainda. Levando em consideração aqui no Brasil, nós tivemos aí a conclusão, né, da decisão de taxa de juros, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, aconteceu a primeira reunião do Copom sob a nova direção, né, o Gabriel Galípolo, que foi o presidente do Banco Central indicado pelo governo federal, né? E a decisão foi de aumento de um ponto percentual na taxa de juros, saindo de 12,25 para 13,25. A expectativa é que daqui a 45 dias ocorra mais um aumento de 1%. Lá nos Estados Unidos, né, o Banco Central americano manteve estável a taxa de juros de 4,25 e 4,5. Levando em consideração as principais notícias relacionadas à taxa de juros americana, né? O Banco Central, né, por meio ali do seu chairman, né, o Jerome Powell, né, que é o presidente do Banco Central americano, ele disse bem brevemente que não tem pressa para diminuir as taxas de juros, tendo em vista que no final do ano passado nós tivemos aí 3 reuniões seguidas onde teve-se queda da taxa de juros americana. Então a tendência, a expectativa é que o
o próprio Banco Central venha ali analisando os dados, né, ainda mais com esse novo governo, como serão os próximos dados da economia nos Estados Unidos nos próximos meses, e a partir daí tomar um novo rumo, né, um rumo diferente em relação à taxa de juros. Em relação às principais agendas, né, do dia de hoje, a gente tem a divulgação do PIB europeu, né, tanto do quarto trimestre e o fechamento anual. A gente tem a divulgação do IGPM aqui no Brasil, então é um dado, assim como a inflação, né, o IPCA, muito importante também. É um índice de inflação, na verdade, mais voltado para o setor imobiliário, questões de reajuste de aluguel e assim por diante. Super importante da gente estar analisando isso também. Fora isso, a gente tem dois dados super importantes que vão ser divulgados amanhã, que é a divulgação também do PIB dos Estados Unidos, tanto o anual como o do quarto trimestre, e também o pedido de seguro-desemprego, né? Para que o mercado veja, principalmente o Banco Central veja como está a economia, se está muito aquecida, se não está, e dessa forma, consolidando todos os dados a partir desses números, tomar as próximas decisões que ocorrerão nos próximos meses. Então, em relação às notícias do cenário econômico, são essas, tanto o fechamento do mercado de ontem como as principais notícias do dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, não deixem de seguir a página no TikTok, no YouTube. É super importante para que a gente possa, para que eu possa, na verdade, estar compartilhando mais conteúdos, tanto sobre a Bíblia, curiosidades. Essa Bíblia aqui, ela é muito completa, não tive tempo ainda, mas vou consolidar algumas curiosidades alguns comentários, na verdade, que a própria Bíblia disponibiliza para determinados capítulos, e creio que dessa forma a gente vai estar chegando cada vez mais à palavra de Deus. E em relação às notícias, a gente vai se atualizando aí conforme o dia vai acontecendo, né? O mercado financeiro é muito dinâmico, então a gente tem que sempre estar bem alinhado com aquilo que está acontecendo. Então, acredito que seja isso por hoje. Eu espero que o dia de vocês seja muito abençoado e que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.